Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos dar sequência ao curso de Teologia que nós estamos ministrando. Nós estamos ministrando sobre Hermenêutica Avançada. E este curso ele faz parte do IBADEP, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Ensino e Pesquisa, aqui do estado do Paraná. Esse curso ele é ministrado no polo aqui do campo eclesiástico da cidade de Peabiru, o qual o pastor presidente é o pastor Elias Anunciação dos Santos. E nós temos como diretor de educação cristã o pastor Wagner Conceição. E hoje nós vamos ministrar o 4º capítulo do livro, ou seja, o último capítulo. Nós vamos dividir em 2 ou 3 vídeos, e esse é o primeiro dos vídeos que estamos fazendo. E nós acompanhamos este livro, ao qual foi apresentado. Estamos na página 191. Então, você que é aluno do curso, né? Você vai ler o texto e você vai ter, então, um vídeo como subsídio para o entendimento do conteúdo. Então, o que nós vamos estudar aqui? Qual a importância da exegese na pregação? Então, o livro ele diz o seguinte, que a exegese é um termo técnico, teológico, empregado para definir o trabalho de exposição de um texto bíblico. A palavra exegese deriva do substantivo grego exegesis, que significa declaração, narrativa, exposição, explicação, interpretação. Então isso daí é o conceito de exegese que nós já vimos em vídeos anteriores e estamos aqui revendo nessa aula. O termo exegese firmou-se mundialmente a partir do século XIX. Então esse termo ele ganhou relevância no contexto teológico a partir do século XIX. O texto bíblico apresenta-se numa língua estrangeira, hebraico, aramaico ou grego, e inserida numa cultura histórica e contexto social totalmente diferente da realidade brasileira. Então, por isso que é importante a gente estudar a exegese. Por quê? Porque nós vamos estudar o texto na realidade, no idioma e no contexto em que ele foi escrito. Por isso é muito importante nós termos essa noção, esse conhecimento sobre essa ferramenta teológica incrível que é a exegese. O livro ainda continua dizendo, na página 191, a fim de expormos com objetividade, temos de interpretar o texto no horizonte de seu autor. Ou seja, o que é isso? Nós vamos ver o texto no horizonte do autor, e não no nosso próprio horizonte. Não da maneira como nós avaliamos o nosso contexto, avaliamos aí a nossa vida. Não, nós vamos avaliar de acordo com o contexto do autor e não do nosso próprio contexto. Página 192, o último parágrafo. Ponto de partida da exegese é o texto. Seu alvo é uma exposição bíblica compreensível para o ouvinte. E a finalidade da exegese é dispor os elementos a serem expostos de maneira clara, lógica e sequencial. E quais são esses elementos? Página 193. A Bíblia, o pregador e os ouvintes. São os elementos aí da ministração da palavra, da exposição do texto bíblico. Página 193, a exegese científica é um trabalho indicado para os comentários, para os cursos de mestrado e para os professores de seminários evangélicos. A exegese do pregador é uma tarefa limitada ao essencial do texto, a compreensão popular da igreja e objetiva uma mensagem de aproximadamente 30 minutos. Então, seria mais ou menos isso daí, é a exposição da palavra. E aqui nós temos 10 passo a passo para você fazer uma exegese simples, prática e dinâmica. Então a primeira é o quê? Leia o texto em voz alta e em espírito de oração várias vezes. Então esse é o primeiro conselho aqui que o livro dá. Segundo, reproduza o texto com suas próprias palavras, sem olhar na Bíblia. Então você vai ler, depois você vai então reproduzir com as tuas próprias palavras. Terceiro, observe o contexto imediato e o remoto. Então você vai ver esses dois
tipos de contexto aí. Quarto, verifique a forma literária do texto. É história, milagre, parábola, ensino, advertência, promessa, profecia, testemunho. Você vai identificar qual que é o gênero literário daquele texto. Quarto, determine o significado exato de cada palavra básica. Então você pode pegar aí um dicionário da língua portuguesa e pode também ir mais fundo. Você pode investigar se aquela palavra no original hebraico, no original grego, né? E assim você vai conseguir extrair um significado mais profundo ainda daquela palavra. Sexto, anote peculiaridades do texto. Palavras que se repetem, contrastes, sequências, conclusões, perguntas, teses, né? Tudo aquilo que é peculiar ao texto. Sétimo, pesquise as circunstâncias históricas e culturais, época, país, povos, costumes. Oitavo, elabore as mensagens de cada versículo ou termo principal por meio de versículos paralelos. Então você vai extrair ali temas, mensagens, assuntos. Nono, estruture o texto conforme seu conteúdo principal e organizador e suas seções secundárias. E para finalizar, resuma o trabalho exegético feito até este ponto com a frase: o assunto mais importante deste texto é. Então você chegou ali no assunto do texto. Amém? Então é isso daí, né? Essa é a introdução do 4º capítulo, é uma explicação do nosso livro. E aí no próximo vídeo nós vamos falar sobre as figuras de linguagem, né? Sobre as figuras de linguagem que o Tanar, que o Novo Testamento, ele usa quando é escrito, tá bom? Que o Eterno continue lhe abençoando. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe.